Na semana passada, eu trouxe que o salário ia atrasar e atrasou, tá? Pô, Samir, mas não tinha nem atrasado, você já estava falando, já. Porque eu sabia que ia acontecer, os caras, para não atrasar, eles precisavam arrumar 40 milhões no mercado. Iam arrumar como? Não iam arrumar. Não, 40 milhões é muita grana, velho. 40 milhões, meu amigo, é um terço do contrato do Depay. Como é que vai arrumar 40 milhões do dia para a noite? Então eu sabia que ia atrasar e foi por isso que eu falei. Ó, estão atrás de 40 milhões, vai atrasar o salário. Atrasou o salário, tá? Atrasou o salário. E aí, né, os jogadores, os funcionários tiveram aí o salário pagos, né, no limite, né? E os jogadores seguem com os salários atrasados. O Corinthians continua, tá, atrás aí da grana. E a expectativa é que na sexta-feira, né, hoje é quarta, os salários sejam quitados, tá? Então essa é a previsão, tá? Previsão aí que a gente tem em relação aos salários atrasados hoje do Sport Clube Corinthians Paulista, do elenco, né? Tá todo mundo aí sem receber. O Romero deu entrevista hoje, falou que não tem problema nenhum o salário atrasado. Eu também disse para vocês que os jogadores não se importam muito com isso, tá? Já que o Augusto Melo e o Fabinho sempre vão lá e conversam com eles, né? Avisam que vai atrasar ou porque atrasou, enfim. Então tá tudo certo, né? Se os jogadores, né? Que se os jogadores que estão com salário atrasado não estão reclamando, nós vamos reclamar? Claro que vamos! Não, meu irmão, o salário é deles, eles não reclamam. Então, quem é. Nós que vamos reclamar? Claro, pô, nós somos os torcedores, velho. Nós somos a imprensa, nós somos doidos. Então a gente reclama. Por que a gente reclama, falando sério? Porque é o Corinthians, pô, o nome do Corinthians, né? Não importa se o jogador está preocupado ou não. O nome do Corinthians, né? A gente fica meio pilhado, entendeu? Queima a instituição, né, velho? Então o jogador pode não se importar, mas a gente se importa. Você fala, mas cadê o Félix Torres, né? A situação do Félix Torres no Corinthians não está boa para ele, tá? E nem para nós, né? Essa é a verdade. É um jogador que hoje no Corinthians, né, as pessoas entendem que o custo-benefício não é interessante, tá? Não é interessante em relação ao nosso querido Félix Torres. Eu já trouxe, já revelei os números. O pacote Félix Torres vai custar ao Corinthians 80 milhões de reais. Vou repetir. O pacote Félix Torres vai custar ao Corinthians 80 milhões de reais. São 4 anos de contrato, tá? Que o Corinthians assinou com o jogador. A gente estava aqui ontem debatendo se 120 milhões em 2 anos de contrato do Memphis Depay era bom ou ruim, sendo que a patrocinadora Master paga 53. Realmente são valores elevadíssimos. Só que coisa ruim mesmo, contrato ruim mesmo, é esse do Félix Torres. Como é que pode, tá? Como é que pode o Corinthians fechar com um zagueiro do Equador, com todo respeito aos equatorianos, mas o Félix Torres não tem condição, né, de vestir a camisa do Corinthians, ainda mais pagando o que o Corinthians pagou. O Corinthians pagou 6 milhões e meio de dólares. Deu entrada, 2 prestações em 2024, 2 ainda para pagar em 2025, uma em 2026, salário, luvas e comissões. Tudo isso dá 80 milhões um pacote. É muita, tá? É muita grana, meu irmão. É muita grana. Então a diretoria entende que ele não é um custo-benefício bom para o Corinthians, tá? Ele não é um custo-benefício interessante. Então, por isso aí o título: troca, vende e empresta, né? A diretoria do Corinthians quer trocar, vender ou emprestar
o Félix Torres. Trocar, se der para trocar com algum jogador no mercado. Vender, a melhor das hipóteses. Emprestar, aí o Corinthians queria emprestar, e o Corinthians, inclusive, se dispõe até a pagar parte, né, do salário aí do nosso querido Félix Torres, né? O cara que está dizendo, vende para o Cruzeiro, né? Precisa alguém querer, né? Precisa alguém querer. O Jefferson Alves, gastaram mais de 80 milhões num zagueiro. Esse é o Corinthians que a gente conhece. É incrível, né? É incrível. Então, gente, a gente, infelizmente, vê a situação do Félix Torres, é uma situação complicada, né? Até para ele. O Corinthians quer dar mais oportunidades hoje para o João Pedro Choca, que ele choca melhor a bola, entendeu? Rouba melhor a bola, do que, né, para o nosso querido aí, para o nosso querido Félix Torres, que infelizmente, né, não vem aí desempenhando, né, um bom futebol. Outra notícia no dia de hoje, Maná renovado. Canalhas. O Léo Maná está de contrato renovado até o fim de 2029, entendeu? Coringão soltou nota oficial, anunciou, o Maná vai ficar, o Maná vai ficar, tá? Então, o Corinthians, ele renova, né, o contrato do Léo Maná até dezembro de 29, e o antigo contrato dele até abril de 26. Vou dizer para vocês, era melhor deixar até abril de 26. Vou dizer para vocês, era melhor deixar até abril de 26. Eu não entendo essa renovação, porque não esperou ele jogar o Paulistão. Aí você via se realmente ele era bom. Assim não dá, assim não dá. Por que com o Maná já teve que renovar? Por que, velho, essa pressa toda para renovar? Entendeu? Não dá, meu irmão. Eu não entendo essas renovações. Até o fim de 29? E se ele não for bom? O Paulista vai ser o divisor de águas da carreira do Maná. O Paulista vai ser o divisor de águas da carreira do Léo Maná. E se ele mostrar que não serve nem para ser reserva do Mateuzinho? Por que um contrato tão longo? Agora, se ele for maravilhoso, pô, legal. Mas eu acho que, no mínimo, bom senso. Já erraram com o Fagner. Não era para renovar 2 anos. Por que não esperou pelo menos o Campeonato Paulista para a gente ver? E eu não estou falando que ele não presta. Vamos esperar o Paulista. Ele não vai ser o reserva? Vamos ver se ele é útil. Meio do ano. Ia ter 1 ano ainda para terminar o contrato. Meio do ano, chama o cara e fala, ó, parabéns, cara. Depois que o Fagner foi embora, nesses 6 meses você mostrou que realmente tem condição de jogar no Corinthians. Nós vamos renovar o seu contrato.